Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Hoje é domingo, dia 16 de agosto de 2020, 10 horas da manhã. Neste momento, aos domingos, às 10 horas, nós sempre temos convidados amigos dos dois planos da vida para virem compartilhar conosco desse momento sublime, que é quando nós convidamos Jesus para o nosso lar. E é uma alegria estarmos aqui junto com a Laudináurea e mais os amigos que vão chegando. Muito bom. Lembrando que nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, da cidade de Olambra, na região campineira. É verdade. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E eu sou o Roberto Antônio de Oliveira. E nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. Aproveitamos mandando um abraço para a Laudináurea, para a Regina Ocada, para o Pedro, para a Maria Dolores e para todos os amigos que vão chegando e compartilhando conosco. Lembrando que a nossa live pelo Facebook, ela parece que está assim, um pouco fora de sincronia, mas pelo Instagram está perfeito. Se porventura vocês estiverem com alguma dificuldade pelo Facebook, vocês nos avisem. E quem tiver o Instagram pode migrar para o Instagram, mas nós estamos gravando e quem desejar pode também assistir depois, porque a gravação ela é feita de forma independente. Um abraço para o Pedro, para os filhos, isso é muito bom estarmos aqui nessa manhã. Nós vamos iniciar fazendo a leitura de uma página para a nossa preparação espiritual do livro Convites de Sheila, pelo Espírito Sheila e o médium Cleito Levi. Mas nós sempre gostamos de lembrar aos amigos que o Evangelho no Lar, toda família deve ser convidada. Aqueles que não quiserem participar, que ainda não for o momento, mas nós damos a oportunidade do convite. E as crianças também. Jesus disse, deixai vir a mim as criancinhas. Temos muito material apropriado para a evangelização, para o Evangelho no Lar, voltado para a criança. Então, não percamos essa oportunidade. E a Laudináurea dizendo, eu sou do Ceará, cearense, Laudináurea. Temos um grande trabalhador espírita que já veio aqui na nossa casa espírita, mas agora está radicado em Brasília. É o Nazareno Feitosa, grande trabalhador, tem um trabalho belíssimo de divulgação, palestras muito bonitas. E ele veio à nossa casa há uns 7 anos atrás. Um abraço também para Alice, para toda a família. Mas nós vamos começando aqui do livro Convites de Sheila. Eu abri aqui numa página que fala paciência e amor. E a mensagem vem dizendo, diante da situação problema que te desafia a paz interior, procura manter o coração sereno e a mente tranquila. A ansiedade, quando cultivada, quase sempre turva o raciocínio. A precipitação, invariavelmente, conduz ao remorso. Ainda que tudo contrarie as tuas expectativas, segue fazendo o melhor ao teu alcance, confiando que quando a palavra não esclarece, a experiência ensina. Assim, retempera o ânimo e segue adiante, combinando amor e paciência, porque a união dessas duas virtudes sempre resulta
na superação da sombra, seja hoje ou mais além. Repetindo esse último parágrafo, assim, retempera o ânimo e segue adiante, combinando amor e paciência, porque a união dessas duas virtudes sempre resulta na superação da sombra, seja hoje ou mais além. E agradecendo à benfeitora Sheila e ao médium Cleiton Levi pela mensagem tão inspiradora, nós vamos dando início ao nosso Evangelho no Lar, pedindo, Senhor Jesus, a Tua presença entre nós. Tu dissestes que quando 2 ou mais estivessem reunidos em Teu nome, vós também aí estarias. Que possamos, neste momento, sentir a Tua presença em nossos lares e em nossos corações. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. E assim seja. Aproveitando, mandando um abraço também para o Geraldo, desejando pensamentos em efetivas ações. Viva a vida! Viva a vida! Realmente, é verdade. Devemos saber ser gratos à bênção da vida, à oportunidade de estarmos aqui, aproveitando, mandando também um abraço para a Karina. Seja bem-vinda, Karina, ao nosso Evangelho no Lar. Eu vou passar aqui agora para o Roberto. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai ler o dele e eu vou acompanhar com o meu. Lembrando que, de acordo com a tradução, o sentido é o mesmo, mas as palavras podem ser um pouco diferentes. E aqui eu, por exemplo, fiz opção pela primeira tradução, foi do Guilherme Ribeiro. E a da Leila já é do Salvador, né? É Salvador Gentili. Ok. Mas abrindo como é ao acaso que nós fazemos, também fica aí uma ressalva. Aqueles que quiserem instituir o Evangelho no Lar, nós sugerimos que o façam de início. Como nós não estamos fazendo sequenciados para o grande público, mas em casa, hoje, por exemplo, às 20 horas, nós fazemos de maneira sequenciada. Então vamos agora sortear uma página. Eu vou pedir 10 segundos, mas o Roberto já vai iniciar. Então vamos sortear uma página. É do capítulo 21, cujo título Falsos Cristos, melhor, haverá falsos cristos e falsos profetas. E a mensagem está contida no tópico número 8, que tem por título Instruções dos Espíritos. Qual é o capítulo? Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Capítulo 21, item 8. Item 8, já encontrei. Então vocês já se localizaram, então vamos nós. É uma mensagem do Espírito Luís. É data de Bordeaux, 1861. Os falsos profetas. Se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades. Ao contrário, tende-vos em guarda, porquanto numerosos serão os falsos profetas. Não vedes que as folhas da figueira começam a branquear? Não vedes os seus múltiplos rebentos aguardando a época da floração? E não vos disse o Cristo, conhece-se a árvore pelo fruto? Se, pois, são amargos os frutos, já sabeis que má é a árvore. Se, porém, são doces e saudáveis, direis, nada que seja puro pode provir de uma fonte má. Eu acho que poderíamos já fazer um comentário. Fique à vontade. Quer comentar? Só com você. Quando Kardec
escolhe no capítulo 21, e dá o título do capítulo Falsos Cristos e Falsos Profetas, era trazendo uma mensagem que se encontra no Evangelho de Lucas, no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. E 3 evangelistas já alertavam desde a época. Jesus já nos alertava e os evangelistas trouxeram nos seus evangelhos a fala de Jesus, nos alertando já há mais de 2000 anos para que tivessem esse cuidado, tomar cuidado com os falsos profetas. E o benfeitor, eu não vou ler aqui as passagens, mas, por exemplo, aqui em Marcos mesmo, aqui em Lucas, só um pedacinho, em Lucas, logo no início do capítulo 21, no início, Lucas transcreve o que Jesus diz: a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. E Lucas continua. Em Mateus, Jesus alerta: guardai-vos dos falsos profetas. Em Marcos, Jesus também alerta: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas de espantar, até seduzir, se for possível, os próprios escolhidos. Essa passagem também está em Mateus e em Marcos. Eu li de uma forma bem abreviada. O benfeitor, quando ele vem falando dos falsos cristos e falsos profetas, ele vem procurando alertar o que Jesus já havia alertado. Da mesma forma que Jesus se utilizava de uma forma simbólica das coisas que estavam ali ao seu lado, as árvores, os frutos, falar da natureza, falar dos semeadores, ele traz, falando desses frutos, logicamente que ele não está falando de árvores nem de frutos, ele está se referindo a nós, seres humanos, e a nós que muitos têm mediunidade, porque temos que entender também a diferença entre ser médium com Jesus e ser apenas um médium sem compromisso com o Cristo. E ele alerta com relação a isso. Se reconhece uma árvore pelo seu fruto, se, pois, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Ele vem falando sobre isso. Nada de puro pode sair de um tronco mau. O cuidado que devemos ter com esses que vêm, porque Jesus já havia alertado, enganarão até aqueles que já seriam seus discípulos. Se possível. Se possível. Por que colocou essa ressalva? Porque aqueles que se empenham estarão entre os escolhidos, então eles não serão enganados. Mas aqueles que se permitirem, talvez pelos laivos da vaidade, da prepotência, do exclusivismo, só eu sei, e por aí vai. Então, esses estão inseridos nas possibilidades de serem enganados. Mas continuando, obrigado, Leila. Aí continuando diz assim: é assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se os que se dizem investidos do poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações, se em apoio das palavras apresenta os atos, podereis então dizer: estes são realmente enviados de Deus. E nós temos tido muitos, graças a Deus, nos dois polos da balança. Aqueles que vêm para confundir e os que vêm para esclarecer. Os que exemplificam e falam menos. E também no outro polo, os que mau exemplos dão, mas são bons de fala, de discurso, na oratória.
Então, nós devemos buscar sempre o ponto do equilíbrio, mas se a fonte é boa, então vamos parar e ouvir. Porque quantos há que fazem propaganda ou exaltação da personalidade? Estes estão dissociados da mais elementar virtude que é a humildade. E quando há desinteresse, a gente percebe também, né? Tivemos muitos, felizmente, que pontuaram e que ainda estão entre nós, pontuando pelos bons exemplos. E a gente sempre, como espírita, lembra muito de Chico Xavier. Não que a gente queira venerá-lo, mas era um exemplo aqui do que o Luiz, ele nos traz o espírito, porque ele diz: se aqueles que se dizem revestidos do poder divino, não era o caso que ele não dizia, mas era um médium, e estão acompanhados de todas as marcas de semelhante missão, o mais alto grau das virtudes cristãs, o mais alto grau das virtudes, a caridade. Então, Chico era um exemplo de caridade, amor, de indulgência, de bondade, que concilia todos os corações, porque ele diz: junte o proceder da pessoa com o que ele fala, porque falar é muito fácil, mas como que essa pessoa é no seu dia a dia? Perfeito. A rigor, essa ressalva, se os que se dizem investidos de poder divino, os que se dizem, nós hoje passamos a desconfiar desses que se dizem investidos, porque geralmente quem o é não o proclama, porque eles procuram tirar os holofotes de si mesmo para lançá-los sobre as luzes da verdade, e que o Evangelho segundo o Espiritismo, e que nós espíritas seguimos, dizemos que há sim uma coerência aqui. A propósito, porque Jesus ele tinha que se proclamar assim, porque todos os profetas já o tinham anunciado. Então ele, quando vem, ele diz: eu sou sim aquele enviado do Pai. Eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Mas ele precisava se colocar. Hoje é o oposto, porque quem de nós pode se dizer que é o Messias? Ele já veio, já esteve entre nós. Eu acredito que aqui o benfeitor, temos que lembrar, porque logo no início, Kardec ele dizia que a doutrina espírita era para todos os religiosos, para os católicos, para os muçulmanos, para os judeus. E quando o benfeitor fala aqueles que se dizem revestidos do poder divino, talvez ele quisesse se referir aos membros da igreja, que era a religião dominante, porque eles se dizem, pelo menos se diziam, o Papa se diz que ele é o representante de Deus aqui na Terra, mas é o representante com todas essas características de virtudes cristãs que o Espírito vem colocando. Talvez seja por isso que ele fale isso. É possível. Aqueles religiosos que se dizem que estão representando a Deus, mas eles estão com essas virtudes. A propósito, e continuando, ele diz, fazendo um contraponto: desconfiai, porém, das palavras melífluas, as palavras enganosas, né? No meu aqui está palavras hipócritas. Então, desconfiai dos escribas e dos fariseus, que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. E aqui, Leila, não é absolutamente nenhuma crítica, mas aqueles que se dizem investidos da infalibilidade papal estão exercitando o monopólio da verdade. Então, cuidado. Lá os fariseus faziam também igual, né? É verdade. Eu acho, Roberto, que talvez dê para ler mais um pedacinho, porque o nosso tempo, a gente ainda vai fazer o nosso encerramento, e não tem como a gente ler todo o texto, que ele é muito longo. A propósito, então aí,
e já fechando por hoje. Então, o benfeitor comunicante Luís, ele diz, não, o Cristo não está entre estes. Ele é enfático, não e não. Porquanto os que ele quem? Jesus, o Deus, envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo, serão, acima de tudo, seguindo-lhe o exemplo, brandos e humildes de coração. Os que hajam com os exemplos e conselhos que prodigalizem de salvar a humanidade, que corre para a perdição hipervaga por caminhos tortuosos, serão essencialmente modestos e humildes. O que Luís está querendo dizer-nos é que estes que estão investidos do poder divino, eles têm uma missão: salvar a humanidade de seus deslizes, de suas faltas clamorosas, repetitivas, porque nós, enquanto espíritos encarnados, nós não nos cansamos de errar. Então eles vêm como que um farol na escuridão para nos sinalizar esses rumos. Mas eles deverão estar revestidos dessas virtudes, a brandura, a humildade, com seus exemplos, sobretudo, os conselhos. Né? Quando o Roberto falou assim, que ele envia, e ele falou assim, Jesus, ou Deus, ele não está dizendo que Jesus não. é Deus. Não, absolutamente. Porque está ele maiúscula, né? Porque tem... Ele maiúscula significa o maior, né? Tem irmãos de outras crenças que dizem que Jesus é Deus, mas nós sabemos que não, até porque Jesus deixou isso bem claro várias vezes na sua fala. Quantas vezes ele disse, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Então, para que não haja nenhuma dúvida, ele disse assim, ou esses benfeitores estão aqui representando, são emissários que vêm, porque na realidade Jesus é o comandante aqui do planeta Terra, mas Jesus responde diretamente a Deus, que é o nosso Pai maior, supremo dirigente de todo o universo, de todo esse multi-universo. Correto. Agora, só para fechar esse parágrafo, Luís diz assim, lembrai-vos de que cada criatura traz na sua fronte. Por que fala na fronte? Porque quando você olha, você não olha para o pé da pessoa, você olha para a face, olha para a fronte, né? Traz na fronte, mas principalmente nos atos, o cunho de sua grandeza ou da sua inferioridade. Essa mensagem, ela data da cidade de Bordeaux, recebida em 1861. Então, fechamos hoje nossas reflexões da noite, do dia, né? Falamos da noite, o Evangelho. É o capítulo 21, item 8, né? Isso. Nós convidamos vocês depois a lerem o restante do item, é o capítulo 21, item 8, que fala dos falsos cristos e falsos profetas. Leiam, reflitam, é muito importante. Nós não vamos dar prosseguimento para não se alongar muito, mas vale a pena. Nós aproveitamos, convidamos a todos que desejarem agora colocar um copinho de água para ser magnetizado ou uma garrafa para ir tomando durante a semana. E enquanto vocês, quem ainda não pegou, corre lá na cozinha para pegar uma água, nós vamos aproveitar mandando aqui um abraço para o Arnaldo, que está mandando bom dia, my friends. Que Deus abençoe a todos. Um abraço também para a Eudócia, para a Janete, para o André. Espera aí, mais devagarinho, senão eu não consigo ler. André Somais. O André Somais está dizendo assim, eu acho que ele é
afilhado do Arnaldo. Afilhado, acho que do Arnaldo, que ele está mandando um bom dia para o padrinho, titias, e um ótimo domingo a todos. E nós desejamos também, André, nosso filho também se chama André, que não vou esquecer de você, que você possa estar sempre junto conosco. É o Arnaldo aqui, isso, o Arnaldo responde, meu querido afilhado, Eudócia também, respondendo, um bom dia para Fátima. Que bom, Fátima, você está aqui conosco. E os amigos que a gente sabe que vêm nesse momento, os amigos espirituais, nossos protetores, nossos anjos guardiães, que agora visitam os nossos lares. Aqui no nosso lar e no lar de cada um de vocês que agora nos acompanham. E nós vamos, nesse momento, aquele que sentir a necessidade de receber, vai se colocando em sintonia, vai abrindo seu coração para os benfeitores amigos poderem realizar algum tratamento caso seja necessário. E aqueles que sentem-se em condições de doar, vamos criar agora uma grande rede, uma grande teia, para que a gente possa envolver todo o nosso planeta Terra. Vamos começar a visualizar todo o nosso planeta envolvido nessa grande energia de amor, de esperança e de paz. Convidamos a todos, então, a agradecer, em primeiro lugar, a bênção da vida, a oportunidade do recomeço, a cada manhã que se inicia, que podemos escrever uma nova história. E te pedimos, Senhor Jesus, envie os teus emissários para somar conosco e que possamos agora envolver todo o nosso planeta Terra com as nossas vibrações de muito amor e muita paz. Jesus nos convida e Ele diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vós sois deuses. Tudo que eu faço, vós também podeis fazer. Com essa confiança, com esse chamado do Cristo, nós vamos agora oferecendo o nosso melhor, as nossas melhores vibrações de muito amor, de muita paz. E vamos visualizando todo o nosso planeta em perfeita harmonia. Essa energia de amor vai agora percorrendo todos os recantos do nosso globo, adentrando nos lares, adentrando nos ambientes hospitalares, asilos, orfanatos, penitenciárias, nas ruas. E aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, unido a esses emissários do bem, nós vamos auxiliando, aliviando as dores, consolando, despertando a fé, a coragem, a resignação, a resiliência, mas também em nome do Cristo, junto aos trabalhadores da sua seara, da sua falange, nós vamos curando a tantos que agora padecem. Vamos vibrando muito amor, muita paz, oferecendo do nosso magnetismo. E esses emissários do bem, manipulando as nossas vibrações, vão transformando-as na medicação necessária. E nós vamos nos unindo a equipes de trabalhadores que agora percorrem os hospitais e vão trabalhando todo esse ambiente hospitalar, todos que ali se encontram, equipe médica, trabalhadores, acompanhantes, pacientes, vão sendo envolvidos
por esse amor, por essa energia curadora. E essas equipes vão dando continuidade a esse trabalho, enquanto outras se juntam a nós. E nós vamos vibrando por todos os nomes que chegaram à nossa casa espírita no decorrer desta semana. Tantos irmãos necessitados do corpo, da mente, do emocional, do espírito. E nós vamos oferecendo do nosso melhor para auxiliar. E outras equipes vão trabalhando em benefício desses irmãos. E nós convidamos a outros emissários para que agora possamos juntos vibrar, irradiar por todos esses irmãos de humanidade que trabalham agora em benefício da coletividade. Cientistas que nos seus laboratórios diuturnamente buscam medicações, vacinas que possam beneficiar a humanidade. Trabalhadores que agora nos hospitais dedicam-se na cura dos pacientes. Trabalhadores do campo que produzem a alimentação. E nós vamos vibrando por todos esses irmãos que trabalham agora para beneficiar a humanidade. Que eles sejam envolvidos de proteção, de saúde e de paz. E nós convidamos outras equipes espirituais para se juntarem a nós, enquanto as demais vão dando continuidade a esse trabalho. E nós vamos agora mentalizando os nossos próprios lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalho, ambientes de estudos. Vamos mentalizando aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante, que ainda não conhece a mensagem do Evangelho. E equipes espirituais acompanhando os nossos pensamentos vão trabalhando em benefício de todos que agora nos vêm ao pensamento. E nós daremos 1 minuto para que individualmente possamos nos conectar a esses benfeitores amigos. E entregando na mão desses benfeitores a continuidade desse trabalho, nós convidamos a todos para que agora possamos receber o passe magnético espiritual, essa energia de cura,
oferecida pelos benfeitores que encontram-se aos nossos lares. Sintamos agora uma chuva de pétalas curativas, suavemente sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça. Essa energia de cura penetra através do centro coronário, suavemente percorre todos os centros vitais, até o centro plantar. E nós vamos sentindo todo o nosso corpo perispiritual entrando em perfeita harmonia, em perfeito equilíbrio. E essa energia se expande agora para o corpo físico, envolvendo célula a célula, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. E nós vamos sentindo cada molécula do nosso corpo pulsando cura. Mas essa energia se expande mais ainda, além do corpo, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde e de paz. Sintamos o amor de Jesus através dos seus trabalhadores, operando agora em nossas vidas. E nós daremos 1 minuto para que cada um, de forma individual, possa louvar, possa agradecer e também possa pedir. E agradecendo, Senhor, tudo que agora nos foi oferecido, agradecendo a cada mensageiro do bem, aos protetores dos nossos lares, nossos anjos guardiães. Nós vamos agora convidando a todos, de forma suave, vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente em nossos lares e com gratidão em nossos corações por tudo que nos foi ofertado nessa manhã de domingo. Nós só podemos dizer muito obrigada, Senhor. Aproveitando, mandando um abraço para a Janete, um abraço para a Eudócia, que nos deseja um dia abençoado. Um abraço para a Márcia. Ô Marcinha, que bom. Um abraço para a Daniele, para a filha da Marcinha, que Jesus abençoe seu novo lar e que possamos ter um domingo de muita paz, de muita harmonia, de muita sensação de coisa boa. Para aqueles que ainda não conhecem os nossos canais do YouTube e do Telegram, o nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra. E o canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Quem já conhece,
Entrem lá. As nossas lives, elas são gravadas à parte e elas então não ficam com nenhuma interferência. Vocês podem rever as nossas lives, aproveitem, deem um joinha, compartilhem, façam um comentário. E para aqueles que ainda não conhecem, entrem lá, se inscrevam, compartilhem. Vamos permitir que essa sementinha de luz possa também iluminar outros corações. Amanhã, segunda-feira, 10 horas da manhã, nós temos o nosso Café com o Evangelho. Temos um convidado super especial que já aceitou o convite e vocês também estão super convidados para participarem conosco amanhã do nosso Café com o Evangelho. E amanhã, às 20 horas, nós temos a nossa palestra e, ao final, nós temos o passe, a magnetização das águas, a magnetização das medicações. Então, vamos juntos criar essa grande corrente, essa grande teia do bem em benefício da humanidade. Paz a todos, obrigado por compartilharem conosco. Muito obrigado também, agradeço por todos e todas, e mandando aqui um particular abraço para o meu amigão do peito, o Pedro, lá de Piratininga, São Paulo, ali em torno de Bauru, e a todos os seus amados filhos, né? Um casal, filhinhos maravilhosos, e todos os demais. Aí, particularmente, também a Laudinária, né? Lá do Ceará do Janga. Então, pessoal lá do Ceará do Janga, vai um abraço aqui do Roberto, aqui de Olambra, São Paulo. Para todos vocês, um excelente domingo. E aproveitando essa manhã, assim meio cinzenta, mas vamos refletir, está excelente para ler esses bons livros, gente. É verdade. Livro à cabeceira, e aí você se transporta, se deixe levar. Nós temos um convidado muito especial de amanhã para o Café com o Evangelho, às 10 da manhã, e vocês vão se surpreender, porque o homem era apaixonado por livro. Ele não só era apaixonado por livro, mas escrevia muitos livros. Ele não era bom de discurso, ele mesmo dizia, mas no livro, ali na pena, era com ele mesmo. Então, até amanhã, se Deus quiser, e para aqueles que nos acompanham no Evangelho no Lar. Até o próximo domingo, neste mesmo horário. Fiquem com Deus.